Sejam todos muito bem-vindos à Live do Lar. E esse tema está cumprido, quase que no YouTube não aceitou um título tão gigantesco. E olha que a gente estava bolando qual que seria o tema de hoje e foi juntando e saiu o tema que ainda nem sei de cor porque tem que consultar, fazer as consultas aqui. Sejam bem-vindos, já deixa o like, inscreve no canal, já está inscrito no canal, bateu no sininho para não perder notificação. Se você está na sala VIP, seja muito bem-vindo, que na sala VIP você recebe direto as mensagens diárias, também tudo que você tiver informação sobre a live do Lar, você recebe em mãos. E também do Lar Rubataiana, com certeza. Estou aqui é o Luciano Cola, o aprendiz feiticeiro, o corpo do He-Man, junto com o mestre Ricardo aqui, junto na nossa live mais uma vez. E olha, o tempo voa, né? Sim, Voa. E já temos aqui, o mestre, vamos dar um pequeno spoiler, já estamos preparando o próximo curso, que é radiestesia. com certeza. E né, não é que os outros perderam, não perderam, eles estão na fila. Vai ser radiestesia, depois apometria, e assim segue. Sim, É um plano de carreira para vocês fazerem. E quem perdeu os dois cursos anteriores, cromoterapia e também o curso do toque quântico do mestre Ricardo, está disponível na Hotmart. Lá tem tudo. E temos o lançamento da comunidade, que isso aí depois eu vou falar para vocês. E temos o lançamento do Live do Lar Estudos, que vocês receberão a apostila tudo na Hotmart bonitinho. Poxa, cursos na palma da mão. Alguns anos atrás a gente tinha que ir até lá, imprimir, fazer, né? Hoje tudo na e palma o da dia mão. que chovia não dá para fazer. Prático. Tá. Prático, rápido. Eu estou vendo aqui o pessoal aqui, já vou dar boa noite para todos vocês, mas vamos deixar as palavras para o mestre Ricardo aqui, puxar vocês, dar um salve. Eu espero que hoje também não dê nenhum BOzinho aqui, né? Sei lá o que vai rolar, né? Dependendo do tema sendo meio caliente. Aliás, né, antes do senhor dar boa noite, os shorts que nós fizemos falando sobre reencarnação deu mais de 1.300 views, o negócio estourou. Mas daqui a gente fala, vamos falar boa noite, né, mestre? É. Agora é contigo. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Vamos para mais uma live. Esse é um momento muito importante da nossa vida, porque estamos passando por um processo de transição e essa transição está cada vez mais rápida, porque o tempo não para. A programação planetária tem que seguir com a nossa vontade ou sem a nossa vontade. Então, o meu papel e o papel do mestre Luciano é tentar levar as informações da melhor forma possível para que vocês saibam lidar com esse momento que a gente está vivendo e vai continuar vivendo aí até o término da transição. Então, uma boa noite para você. Olha que maravilha. Já, já estamos como profissionais nas lives, né? Já tá Com tudo, certeza. né? Tem um texto, tem script. Deixa eu ver aqui, o pessoal no chat para dar boa noite. A Marilda chegou cedão. Quando eu abri a live aqui, ela já estava lá, ó, feliz em saber que tem live hoje. A Mariângela, a Márcia Maria, o Marcelo Pacheco. Ô Marcelão, você tá meio sumidinho, meu querido. Cadê você? Ó, a Florcema, Sueli, o Ju, todos aqui na live. E hoje tem uma novidade aqui na live, que colocamos um tema compridaço que tem que falar sobre a vida na Terra, que vai falar superfície, os intraterrenos, extraterrestres e na espiritualidade. Nossa, é comprido o negócio, o É. assunto é longo. Os comentários que tiver destaque aqui, gente, a gente vai colocar na live. Vai ter um balãozinho aí que vocês vão ver e vai aparecer. Claro que se tiver besterol a gente não põe, né? Senão a gente toma strike, mas a gente vai fazer o meio de campo. E os melhores comentários a gente coloca junto na live para interagir e vocês esclarecerem dúvidas, como esses shots que foi polêmico, 1.300 views em menos de 24 horas, o negócio fez assim, boom, Sim. porque o processo de reencarnação é discutido até falar chega. Se for falar de reencarnação somente numa live, eu acho que não é o suficiente. Não é? Tá louco. Então, vamos para o tema de hoje, né? Vamos falar bastante sobre essas camadas. Mestre, vou deixar as palavras com o senhor. Tá ok. Muito bem. Para a gente poder definir essas camadas, como isso não é muito vinculado em estudos nem em curso, porque geralmente os cursos dentro da doutrina, eles se baseiam simplesmente no material didático feito pelo mestre Kardec, e não entro no mérito da reencarnação. Se existe, não existe, e se existe, como é feito. Eles não entram no mérito. Eles dizem que a reencarnação existe e ponto. E a partir daí a gente acredita
porque foi alguém qualificado 300 anos atrás para dizer que a reencarnação existe. E a vida de 300 anos atrás até agora mudou muito. O ser humano evoluiu. Então a ciência espiritualista deveria evoluir tanto quanto o ser humano, porque a doutrina dos espíritos, eu não falei doutrina espírita, eu falei a doutrina dos espíritos, porque a doutrina foi feita por eles, não pelos espíritas. A doutrina dos espíritos é uma ciência que fala da experiência de um espírito imortal em várias situações ao longo do século. Sempre existiu os espíritos, filhos de Deus, sempre. Assim como a gente fala que Deus não teve começo e não terá fim, nós espíritos também não tivemos começo e não teremos fim. Porque para discutir isso de ponto a ponto, nós vamos levar uns 10 séculos ainda e vai ficar muita dúvida a ser questionada. Mas eu vou falar sobre o básico, que dá para entender muito bem. Nós estamos no sistema solar. O sistema solar tem os seus planetas alinhados. Existia entre a Terra e Marte um planeta. Esse planeta, ele foi dizimado pela tecnologia que eles desenvolviam. Através das bombas termonucleares que eles desenvolviam, chegaram à conclusão que eles não tinham controle. Então, o que eles fizeram? Pediram socorro para os mundos superiores e veio ajuda através das confederações galácticas pegar a população daquela cidade, daquele mundo, daquele planeta. E quando houve a explosão, a Terra quase sai do sistema solar. Então, uma das luas de um planeta aí que tinha 7 luas do sistema solar, uma das luas foi trazida para a Terra. Só que essa lua é artificial. Ela não é feito de material como a Terra, que tem os seus elementos, terra, enfim, todas as características que a Terra possui. A Lua serviu, até então, como um ponto de controle para que o planeta Terra não saísse da esteira na qual ela faz parte, o Sistema Solar. Mas, depois da transição, já que a Lua cumpriu o papel dela, ela vai tomar um outro rumo. Então, até aqui, eu quis dizer para vocês o seguinte: tudo no universo é movimento, nada é estático. Tudo acontece através de seres de alta hierarquia. E assim, o planeta Terra surgiu como uma forma de... Desculpa, deixa eu desligar aqui. Surgiu como uma forma de dar apoio ao sistema solar. Então, a Terra foi um laboratório criado por Jesus para que aqui inúmeras raças desamparadas pudessem vir, aqui se desenvolver, aqui poder ter uma vida como em todos os planetas. E, como laboratório, o que acontece dentro de um laboratório? Pesquisas, testes dessas pesquisas, muitas vezes dá certo, outras vezes nem tanto. Então, através dos séculos, a Terra se serviu como laboratório. A transição encerra com a ambição da Terra como laboratório e passa a ser um mundo de estabilidade espiritual, de equilíbrio, de harmonia. Passa a ser um mundo de espiritualidade pura. Não haverá doença, não haverá sofrimento, não haverá nada dessas coisas. Porém, é necessário dizer como a Terra foi crescendo dentro desse sistema que até então era laboratório. No sistema de Órion, uma dos planetas chamado Capella, um dos maiores planetas do sistema de Órion, estava num processo de transição semelhante ao que hoje nós estamos passando, onde existia muita gente boa, muita gente inteligente, muita gente capaz, porém existia muita guerra, muita destruição, assim como há na Terra. Os que pensavam em fazer ciência para o bem comum da sociedade eram dizimados pelas que faziam as guerras. Só que Jesus era um dos governadores daquele planeta. Então, vendo as injustiças que lá existia, com aquele estado crítico, ele determinou que todas as almas
que não merecesse ficar dentro do sistema, e para isso as almas passariam por um teste, ou seja, nós estamos passando por um teste. A transição é um teste. Se nós passarmos pela transição harmônicos, tentando levar a vida da melhor forma possível, de forma positiva, ajudando quando pudermos alguém, fazendo bem, que faz bem, enfim, as coisas vão fluindo. E isso para nós é um teste. Nós estamos sendo testados. Tem aqueles que não estão nem aí. Não estão dando a mínima para a transição. Deixa acontecer. Só que esses serão retirados do planeta, já estão sendo retirados desde os anos 2000, para o planeta higienizador, o Quiron. O planeta Quiron vai receber essas almas, está recebendo essas almas quase que toda semana, aonde o tempo lá é mais ou menos equivalente ao tempo da idade da pedra nossa aqui. Então, esses seres inteligentes que estão indo para lá, inteligentes, porém, não têm um coração transparente, coração bom, coração amoroso. Inteligência é uma coisa e amor é outra. Você pode ser muito inteligente em todas as áreas, mas se você não tiver coração, você não sabe aplicar a inteligência que tem. Então, esses seres que estão sendo levados hoje para Quiron foi exatamente o mesmo que aconteceu conosco, que viemos de Capela para a Terra. A Terra, além de ser um laboratório, ela é um planeta cuja missão maior foi receber essas almas, que somos nós. 40% mais ou menos da humanidade terrena são capelinos, nós somos capelinos. O maior número de capelinos está no Brasil. Por quê? Porque esses capelinos, eles viveram já alguns milhões de anos na Terra e eles estão prontos para colaborar com a transição do Brasil para ser a pátria do Evangelho. Então, todas essas almas foram colocadas no Brasil para que, quando chegasse o momento da transição do país para ser o ponto central da Terra, da onde irá ser emitido a sabedoria divina, políticas novas, enfim, tudo que se espera de melhor de um mundo que termina a transição, vai sair desse país. Parece história da carochinha, porque a gente olha para esse país, a gente vê tudo de cabeça para baixo. Mas está tudo certo. É o momento da limpeza. Então, quando você levanta o tapete, está cheio de sujeira, você bate o tapete e vai poeira para todo lado. Então, o que está acontecendo? Tudo que não presta, tudo que está errado, está vindo para cima. Basta você se ligar no dia a dia aí dos acontecimentos, você vê as coisas que estão acontecendo. Então, quando essa sujeira mais grossa passar, nós vamos ter uma estabilidade jurídica que vai ficar mais fácil para nós vivermos até o término da transição. Porém, para chegarmos até esse ponto, houveram milhares de anos. Assim como os capelinos vieram de outros mundos semelhantes ao nosso, que passaram pela mesma transição de Capela e que também foi recebida pela Terra para que eles tivessem a oportunidade de desenvolver, crescer em termos éticos, morais e espirituais. Se não fosse para o crescimento ético, moral e espiritual, não precisávamos estar encarnados. Lá em cima mesmo antes fazia isso. Com isso, estou dizendo que todo o planeta tem na sua psicosfera uma camada de energia aonde ficam as almas que esperam a oportunidade de reencarnar. Você não é obrigado a reencarnar. Existem milhares e milhares de espíritos que não reencarnam. Eles não querem, mas também eles não podem reclamar. Eles são colocados exatamente no lugar que eles merecem. Porque aqueles que trabalham são selecionados e são levados com equipes a fazer um trabalho mais comunitário, mais amoroso, isso ainda falando do mundo espiritual, que está acima da Terra. Então, aqueles que não querem trabalhar, não tem problema, eles não brigam, nem pedem duas vezes. Você não quer reencarnar, você não quer trabalhar, não precisa, fica aí. Só que vai chegar uma hora que o não fazer nada cansa também. As pessoas acabam percebendo por si mesmas que é necessário movimento, é necessário. Aí as pessoas começam a mudar. Aí eles vão pedir para reencarnar. Ou seja, nós pedimos para reencarnar. Ninguém jogou a gente de cabeça para baixo. A reencarnação não é obrigatória.
ela é uma opção. E nessa opção nós somos convencidos a fazer escolhas. E as escolhas que nós fizermos através desse convencimento irá proporcionar uma reencarnação estável ou uma reencarnação dolorosa ou uma reencarnação duvidosa. O que seria uma reencarnação duvidosa? É aquele espírito que quer vir, mas não quer sofrer. Tudo tem um preço. Se você quer vir, você vai ter que passar por um processo que é normal, processo gestatório. Você vai perdendo a consciência de espírito que é, até que você, depois de 9 ciclos lunares, você nasce, mas você esqueceu de trazer o manual de como viver na Terra, então você começa a se virar já gritando de fome, né? Gente. E de pouco a pouco você vai aprendendo a lidar com a mamãe, com o papai, com os irmãozinhos, se tiverem, e você vai crescendo e a programação que você fez pode acontecer de forma suave e você se encontrar com você mesmo, com a sua consciência, e você cumprir o teu papel e você voltar muito melhor do que chegou. Porém, você pode voltar pior do que chegou. É uma questão de escolha. Você pode querer, de repente, ganhar dinheiro de forma fácil. E não há como ganhar dinheiro de forma fácil, a não ser através do trabalho, que não é fácil. Você tem que trabalhar Tem que tirar, para fazer jus. literalmente tem que tirar a bunda da cama, Isso. tira a bunda do sofá, sacode a poeira, né? Exato. Tem que ser assim. E a partir daí, quando você quer facilidade, você acha facilidade, só que isso vai te desvirtuar. E a partir daí, chega um dia você desencarna. Como você assumiu um compromisso, você vai entrar numa roda que chamava-se, porque ela não existe mais, roda de Sansara. De 2000 para cá, essa roda deixou de existir. Isso foi dito Então na você live fica anterior, né? naquele looping, reencarnando sempre para fazer a mesma coisa, entendeu? Aquilo que você prometeu e não cumpriu, você vai vir para cumprir. Mas chega aqui, não cumpre de novo, vai vir e volta, vai e volta, vai e volta. Mas não é isso que eles ensinam. Eles ensinam que a dor, o sofrimento, a tristeza, a dúvida, o medo, tudo aquilo que não é bom, fazendo você sofrer, você se eleva. Tudo mentira. A única forma de você se elevar é através do amor. Ponto. Não tem outro caminho. Entendeu como No funciona? caso, quando. Bom, aí deu uma bugada na minha cabeça em um contexto. Quando falou de medo em relação às coisas da vida, a pessoa está aqui, numa aprovação. Sim. Né? Esqueceu, como o senhor falou, esqueceu o manual. O pessoal veio sem o manual, sem roupa, sem nada. Sem nada. Veio do jeito, né? Veio do jeito. E o que acontece? Na vivência, nesse plano aqui que nós estamos, que tem, o tema é a camada, né? Tem a camada intraterrenos, nós estamos Sim. na planeta. Por enquanto estamos Na falando superfície. da superfície. Estamos falando da superfície. Então, eu vejo que muitas situações da vida, é claro que o amor é a lição única. Na palavra divina, Deus presenteou cada um com a vida, isso é um amor. É um amor. Quando tem o nascimento de uma criança, é através do amor, né? Então, o que acontece? Quando tem as aprovações da vida, aprovações assim, tem que trabalhar, certo? Pessoa que não tira a bunda do sofá, eu queria tanto ter dinheiro. Ou a famosa frase, quero ganhar na Mega Sena, mas não joga. Tem que comprar, né? Então. Tem Mas que ter dinheiro. Então, quero ter dinheiro, mas não trabalho, né? Eu quero melhorar minha saúde, mas não faz exercício, não corrige a alimentação. Exatamente. E quando falou do medo, o medo eu acho que é a maior camada que a pessoa tem que enfrentar. Assim, é claro que tem um amor, mas eu vejo que a pessoa tem que passar a enfrentar um medo. Eu vejo assim, até muitos quando colocam assim, do ser vermelhinho de chifre, que não pode falar assim na live, né? Que é o diabinho, né? Eu vejo ele como o dono do medo, assim, como se fosse um representante. Tem que ter um representante para segurar a bucha. Coitado, vai falar, eu sou o responsável. Não, é só no sentido figurado. Mas eu vejo que o medo é um abismo do ser humano. É onde impede. Eu vejo o medo sob controle como aliado para o crescimento. Sim, não, tudo tem um propósito, né? Então, o medo, todos nós temos medo de algo, então, medo de uma coisa nova. Mas para você perder o medo, você tem que enfrentar. Sim. Sem sombra de Enfrentar dúvida. com bom senso, não de forma irresponsável, né? Então, quando você enfrenta o medo, seja ele qual for, de forma responsável,
O que seria essa de forma responsável? Você ter noção até onde você pode ir, para conhecer o início do medo, aonde brotou, qual é a origem desse medo. Então, nem sempre você chega na primeira vez na origem, na causa. E quando você chega na causa, aí você passa a perceber que a causa não é tão feia como parece, porque você pode fazer mudanças a qualquer instante, a qualquer momento. Mas aí tem um outro problema. As pessoas acham que porque erraram uma vez, serão punidos sempre. Não, não funciona assim. A partir do momento que você percebeu que errou, faça certo e continue. Deus não pune, Deus não te cobra nada, Deus não sabe nem o que você fez. É a gente que se cobra porque fomos ensinados através da tal pecado que você tem, que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. O pecado não existe. Esse pecado é a pseudo-palavra que inventaram para que nós, seres humanos, fôssemos freados na nossa capacidade de ir buscar resposta. Então, quando Uma você... forma de controle? Forma de controle, exatamente isso. É a mesma coisa o inferno, inventaram o inferno, né? O inferno não existe. O inferno está dentro da nossa cabeça. Mas pintaram o inferno de uma tal forma Sim. que tiveram que arrumar um representante, né? Aí é o que eu falei, tem um representante que eu tinha que colocar Aí alguém. pegaram um arcanjo chamado Lúcifer, Uhum. cuja palavra quer dizer Lúcifer, a luz se fez. Lúcifer é a palavra sânscrita. Uhum. Então, Lúcifer era e é um anjo, mas não foi isso que nos ensinaram. Ensinaram que ele é o dono do buraco negro lá, né? Os Então, intraterrenos agora, nesse momento, estão com um título já. então, Que é lá embaixo, né? Então, criou-se na parte da crosta terrestre um habitat já há milhões de anos, aonde nós tivemos que nos adaptar com as mutações que sofremos ao longo desses milhões de anos. Quando nós viemos pela primeira vez, nós éramos de quinta dimensão. Nós éramos sutis, iguais o nosso perispírito, exatamente igual. Nós dominávamos, através da mente, a natureza à nossa volta. Uns dominava com prazer e amor, fazendo coisas boas, criando coisas boas, fazendo coisas bonitas, transformando as coisas de forma equilibrada, enquanto outros, devido à sua índole ainda duvidosa, usavam esse poder para poder dominar os demais. E essa tal dominação cresceu de uma tal forma que precisou se separar aqueles de quinta dimensão, que eram seres bons, que estavam ajudando o planeta de uma forma boa, a superfície estava, digamos, melhorando aos poucos devido àqueles seres de quinta dimensão, e aqueles que não estavam fazendo nada de bom, eles foram criado um campo cujas vibrações são mais lentas e pesadas, que é a terceira dimensão. E eles foram transferidos para essa terceira dimensão. Quem são esses seres? Nós. Tá vendo? Nós viemos para a terceira dimensão porque, ao invés de fazer as coisas com amor, a gente, na quinta dimensão, achou que deveria ter poder nas mãos. Aí criou-se, então, a terceira dimensão. Então a Terra não era assim do jeito que é hoje. Uhum. Ela se transformou no jeito que é hoje devido à necessidade de nós vivermos na terceira dimensão. Uhum. Aqueles que ficaram na quinta dimensão foram os que criaram a área de convivência superior. Entendi. Além deles ajudarem o planeta de uma forma mais amorosa, eles subiram para a sexta dimensão. Uhum. Consequentemente, eles começaram a criar vidas num plano que envolve a Terra, a psicosfera da Terra, aonde criou-se vários estágios para vários espíritos. Então, esses estágios, eles são separados por frequência. Então, aqui na Terra nós temos seres de todos os jeitos, de todas as cores e de todas as raças. Vieram seres de todos os planetas de outros universos. Uhum. Porém, é preciso dizer que o único planeta do sistema solar que vive na superfície é o nosso. O resto dos planetas é tudo intraterreno. Caramba. A pergunta é por quê? Que situação, né? Porque
os outros planetas podem viver no mundo intraterreno, não na superfície, porque eles são de sexta e sétima dimensão. Então, a atmosfera para eles é outra. Sim. Entendeu? A inteligência foi tão avançada enquanto eles estavam aqui ajudando, eles levaram para lá aquilo que eles souberam trabalhar e começaram a criar cidades inúmeras, intraterrenas. Às vezes até quando o senhor falou agora, referente à parte do que foi criado, né, nas camadas, né, até para as pessoas que estão em busca de estar nessa live para buscar conhecimento justamente do que nós colocamos em pauta do tema, né. Aí eu estava me perguntando, para colocar fogo no parquinho, para que tanta complexibilidade? Poderia simplificar. Céu, inferno, acabou, tá errado, vai para baixo, tá certo, vai para cima. É, Mas mas eu acredito, não Deus é é lógico, é amoroso. evidente, eu estou fazendo uma brincadeira, Sim, é. que até mesmo vai perante as religiões sem citá-las, né, e simplificar de uma forma muito, muito, Mais muito, rápido e muito simples. resumida. Então, a pergunta é, É por por isso que que não tem respostas, né? Perdão. Por que vivemos na superfície? Então, eu vou responder essa pergunta com a outra pergunta. Por favor. O quanto você conhece de você? Até encaixa quando eu estava falando um pouco atrás sobre medo, né? Medo também é uma situação que, é claro que a gente coloca, eu falei de aprovação, mas é como você enfrentando o medo, é claro, com sabedoria, coerência, que é um ato de amor próprio. Sim. É um ato de amor próprio. É o amor. Por quê? A pessoa tá com medo de mudanças, de fazer alguma mudança. Não vamos falar de nada relacionado à saúde. Você escolhe a mudança que você quiser. Você escolhe qualquer mudança. Você tem que mudar e você está com medo ou procrastina. Também tem a procrastinação. Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã por causa do comodismo. Ah, amanhã eu começo, amanhã eu começo. Também. Então, coloca como medo também, porque tá deixando, tá com medo de fazer. Se você enfrentar um medo, você está com um ato de amor próprio, está fazendo a seu benefício. Sim, você está se fortalecendo, você está crescendo. Simples assim, é uma forma que eu aprendi, eu acredito nisso. Se você faz todo mundo sabe o que deve ou não comer. Por exemplo, tem gente que tá com diabetes, ou pressão alta, ou um distúrbio alimentar, ou tem gente que tem por ausência de alimento e tem gente, na maioria, por excesso. Nessa parte, o que acontece? Todo mundo sabe o que deve ou não comer. Sim. Todo mundo sabe. Estamos na era da informação. Você dá um Google, comida saudável, vai aparecer uma enxurrada. E temos opções, hein? Sim. Todo mundo sabe que deve ou não comer. E por que não vai? Por causa da procrastinação, por causa do medo. Acertou? É uma ação de amor próprio. Aí tem um detalhe que eu vou encaixar como uma outra pergunta para o senhor já bateu o martelo. Essa procrastinação, esse medo, eu posso considerar como se fosse uma ausência do amor próprio. Se estamos nessa encarnação e também com uma lição de vida com amor, o propósito não seria para resgatar o amor próprio? Sim, para você resgatar o amor próprio, você tem que querer se amar. O propósito não seria isso? Sim. O propósito é você ser feliz. E por que raio esse povo não faz? Esse é o problema. Por que raio ninguém faz? Porque foram tantas as distorções através de religiões limitantes que, por melhor que a pessoa escolhesse, todas elas tinham armadilha, inclusive a doutrina espiritual. Tem casas que são engessadas. O presidente, o doutrinador, aquele que comanda, ele não quer perder o cargo porque é status. Então tudo fica sob o controle dele. Então ele vai dirigir a casa do jeito dele, com a cara dele. Eu vejo até assim, o excesso é a ausência de álcool. Em todas as situações da vida, guarda essa frase. O excesso é a ausência de álcool. Quando eu estava falando da parte das religiões, por exemplo, quando eu falo, vamos simplificar de uma forma, de uma brincadeira, mas até mesmo se for citar alguma religião, que simplifica todas as camadas que nós estamos colocando nessa pauta. Aí, colocou tanta regra. Pecou 20 Ave Maria, 300 Pai Nosso. Pecou, você paga com o resto, sei lá, ou você paga com alguma coisa, sei lá. E tem tanta regra que o excesso é a ausência também da informação, é o que Sim. nós estamos colocando. Aí Por quando exemplo, colocou que a parte engessada, vale mais você se perdoar
do que você rezar 100 Pai Nosso, 10 Ave Maria, Cuidado, e mestre. Deus Padre. Quando você Não fala sei. se perdoar, eu tô pensando besteira. Vai chegar alguém e falar, só um chocolatinho, vai lá, aí me perdoa, me dá outro. E não me perdoa, me dá outro. Então, o auto-perdão é um momento de iluminação. Uhum. Quando você se auto-perdoa, É de fato, um ato de perdão consciente. consciente. Saber, Saber que errou e saber saber que que tem, deu uma bugada ali, derrapou. e saber que tem que daqui para frente fazer diferente. Não adianta se perdoar e Uhum. continuar fazendo as coisas erradas. Então, o auto-perdão, Tem água aí, mestre? assim, tem, assim como o auto-amor, ele é um jato de luz que o nosso espírito recebe. Não pelo ato em si, mas por você ter buscado a luz. Uhum. E quando a gente busca a luz vem a nós, de forma natural. Enquanto outros dizem que se você não fizer todas as orações, todas aquelas pregações, todas aquelas coisas, você vai para o purgatório, vai para o inferno, vai... Quer dizer, já dividiram lá em cima um lugar para cada um. Pô, já nem sei qual setor eu estou. Não existe essa divisão. A divisão é feita aqui dentro do nosso coração. Esse é o problema. A gente se divide. Quando você acorda, você cria durante o dia vários vocês. Aquele você calmo, tranquilo, que está sentado na mesa com os filhos, tomando café, com a esposa e tal. Aí vai para o trabalho. Aquele você que não tem paciência de trabalhar do lado daquela pessoa, que quando aquela pessoa está perto de você, você começa a ficar resmungando, bababá. E tem o você que volta para casa, que não tem paciência de pegar a condução sem discutir dentro do ônibus. Gente, Então, quando nós aprendermos a ter uma postura só, paz, a paz já diz tudo. A paz já diz harmonia, já diz amor, já diz luz, já diz tudo aquilo que a gente realmente precisa para viver. É você ter paz aqui dentro. Saber que você levantou bem, pode dormir passou tranquilo. tudo bem, de noite chega em casa está tudo bem. Fez tudo certo, dormir sem medo de ser feliz. E fazer disso uma rotina amorosa, porque a rotina amorosa faz com que você seja criativo. De vez em Verdade. quando, poxa vida, faz 2 meses que eu não saio com a minha família. Vou fazer uma surpresa para eles. Domingo nós vamos pegar um banho de mar legal, tal. Faz tempo que todo mundo não vai na praia, então eu vou pegar de surpresa, vou pôr todo mundo no carro e vamos para a praia. Pronto. Todo mundo volta feliz, aí vai comer aquela macarronada, depois vem o sono, vai dormir a tarde toda, e à noite está todo mundo dando risada, esperando Sim. um lanchinho. Na minha concepção, viver não é difícil. Na minha concepção, é querer viver de fato. Você tem que se despojar de tudo aquilo que não faz parte de você. Porque muitas vezes a gente carrega uma vida inteira tudo aquilo que a gente ouviu dos nossos pais. Não faça isso, não faça aquilo, blá, 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 isso é bom, isso é ruim e tal. Blá, blá. E você seguiu aquilo à risca como se fosse uma lei. Sim. Aí um dia você casa, você tem seus filhos, o que você vai fazer? A mesma coisa. Então você Foi vai. na live anterior que eu falei do personagem, que o Jefferson colocou também, ele sabia do termo NPC. É. NPC é o personagem do videogame que faz somente aquele comportamentozinho. Exatamente. Então o que acontece? Nós criamos gerações que deixaram de pensar. Então, olha a realidade do nosso planeta hoje. Você acha que esse pessoal vai passar pela transição? Não vai. As pessoas do círculo vicioso, então, Não vai. vai ser um personagem de existência. Não vai passar. Se não despertar até o final, ainda tem até 2050. Para quem não assistiu a live anterior, o senhor falou que cada um vai para. É claro que não existe descarte no universo. Cada um vai para onde tem a mesma frequência. Sim. Então vai para um. Vou dar um exemplo. Quem sou eu para falar? Mas vai para um mundo que todo mundo faz o mesmo comportamento, a mesma coisinha, Exatamente fica igual. no círculo, fica girando. Exatamente. Ah, mas nem ferrando que eu vou ficar lá. Eu não vou. Eu já meti o pé na jaca, já faço tudo diferente já. Aí você vai daqui com uma época de tecnologia. Uhum. Você chega naquele planeta lá que só tem pedra, nem fogo existe. Nossa. Como você
cria as lâmpadas de cromoterapia, mexe com tecnologia, aí você vai ser o primeiro a ficar Vou fazer a fazendo faísca lá, e fazer assoprando foguinho. matinho para fazer fogo. Aí todo mundo corre para perto de Ah, você. Você começa a ser um líder. Você começa a liderar aquele grupo porque você demonstrou uma sabedoria que eles não uhum, tinham. certo. Aí de repente você é líder de centenas, milhares de pessoas. Verdade, é o Olha a diferencial. missão que Deus está te dando nesse lugar, Não, percebe? não joga lá não. Percebe? Não põe não. Quando você pensa que está indo para um lugar pior, Deus pega a tua Sim, inteligência e te dá a missão de conduzir aquelas pessoas. eu não tenho dúvida Olha o disso. exemplo de Moisés. Ele foi abandonado pela mãe para não ser morto. Teve a sorte de ser pego, quer dizer, quase puseram Sim. dentro da piscina lá do Egito, né? Aí a rainha criou como filho. Ele se Hum, tornou Não o existe querido acaso, né? do rei, inteligente. Para ele, até então, a família era aquela. Até que alguém um dia explicou para ele que a família dele não era aquela. Aí ele ficou entre a cruz e a espada. Uhum, Ou eu fico nesse bem bom, mandando todo mundo, uhum. andando de carruagem para baixo para cima, ou eu me uno com eles e vou fazer tijolo. Ele optou por isso. Ele foi fazer tijolo, amassar barro. Mas, como ele aprendeu a lidar com as massas, pertencendo ao Egito, ele se tornou um guerreiro, um administrador, uma pessoa de bom senso. Ele foi o primeiro radiestesista do planeta Terra. Quem foi? Eu vi isso aonde? Se lembra que ele pega aquela vara e pergunta para Deus aonde estava a água? Aí a vara vibrou na mão dele e falou: cava aqui. Caramba, onde eu vi isso, mestre? Bom, Foi o primeiro radiestesia. Por quê? Porque no Egito já se estudava isso. Então a radiestesia não é nova, é mais velha do que o mundo. E hoje está voltando com tudo, porque ele vai ser o próximo curso, né? Que interessante. imagina hoje com a mente que você tem, com a possibilidade de criar, né? E poder ajudar pessoas à distância, poder criar um aparelho que te dá suporte para que você não tenha dúvida naquilo que deve fazer. A Renata colocou um comentário aqui que bate até o gancho, né? Aliás, vou aproveitar o gancho aqui, ó, que eu falei, chegou a Clarice, o Andrew. Ô, Andrew, cadê a Jaqueline? Jaqueline tá foragida. Jaqueline tá fugindo, gente. Eu falei pro senhor que a Jaqueline tá fugindo. Ela parou de falar comigo, queria saber por que ela me bloqueou. Depois vamos descobrir. Vamos lá. Aí teve um comentário que eu até coloquei da Renata, que diz não vai por amor, vai pela dor. Aí o Ju falou, não aprende com amor, vai na porrada. Bom, aí tá a Mariângela, daí vem a história do paraíso e a expulsão do mesmo. Quando a gente tava falando na Paula. Perfeito. Volta aí. Boa noite, o Altair aqui, ó. O Walter Rocha, boa noite a todos. Ó, Maria Vó. Oi, cheguei, boa noite. Aí, já chegou chegando. A Márcia. Aí a Renata veio aqui, ó. Agora vai encaixar. Imagina agora com o IA que só faz a pergunta e pronto. Vem a resposta. Na live anterior falamos sobre isso. A IA, ela vai sofrer mutações. Ela, como máquina, hoje, ela ainda não está completa. E esse é o perigo. Ela não está completa, ela pode se virar contra você. Tem várias situações, principalmente Outro dia, minha dos filmes. esposa recebeu uma ligação do Uhum. cliente dela. Ele falou assim, ela falando com a minha esposa. Eu fui marcar uma consulta com o odonto, eu fui atendido por uma IA. Quando eu falei meu nome, ela já disse meu nome, telefone, papapá, e para quando queria. É isso mesmo. Aí ela falou só, a senhora pode aguardar que dentro de alguns segundos eu dou as suas informações. Pode desligar. Passou o quê? Uns 10, 15 segundos? O telefone toca. Aí a IA dizendo, só pode vir tal dia, tal horário, papapá, papapá, papapá. Quer dizer, hoje, se você usa tecnologia para o lado profissional de uma forma digna, Uhum. sem problema. Agora, o grande problema é você usar a tecnologia para fazer coisas erradas. Aí nós vamos voltar na mesma história de milhões de anos atrás. Então, antes que isso aconteça, a IA vai sofrer mutações. Vão mexer de novo nela. Ó, tem até aqui, ó, a Marilda chegou. Boa noite, senhor Ricardo, Luciana. Boa noite, Marilda. Ó, chegou a Mariângela e falou assim, ó. Máquinas se voltarem contra nós, tipo o Exterminador do Futuro. Exatamente. O Exterminador do Futuro é bem intenso, né? Mas É, não está longe. Não está longe.
Se continuar assim, nós estamos longe. Na live anterior que a gente estava conversando, até mesmo eu falei que eu dei uma bronca no meu menino, que o meu menino começou a xingar a fulana que acende luz, que faz as coisas, né? Falei, ó, menino, fica ligeiro, escuta tudo que você fala, teu celular escuta tudo que você diz. E a partir do momento, concepção minha, posso estar errado e não liga que o corpo fala, sou aprendiz e feiticeiro. A partir do momento que considero que tem uma inteligência, tem consciência, tem vida. É um pulo, assim, 2 anos de IA, o quanto revolucionou, o quanto mudou. Sim. A humanidade está anos e anos penando, a gente não sabe no que acreditar, a gente é enganado por nós mesmos. A IA deu um pulo em avanço tecnológico e tem acesso a todas as informações da humanidade. Sim. Eu falei na palma da mão, na cabeça dela. Eu fiquei viajando num negócio, e olha que não uso droga, mas eu fiquei viajando numa situação, acho que foi no começo da semana agora que eu estava trabalhando, estava mexendo num estudo, e estava falando sobre a humanidade. E eu estava vendo a parte de anatomia, vendo os estudos que eu estava fazendo, e perdão, eu acho que o ser humano é uma tecnologia do caralho. É uma tecnologia absurda, porque temos consciência, falar o sistema orgânico, eu acho que seria o próximo passo das máquinas, porque as máquinas elas, elas vão buscar sentir o que elas não sentem, e a sensibilidade é orgânica. Isso já tem. Então, o que acontece é que nós, seres humanos, todos os seres vivos, é uma complexidade do organismo. Eu não tenho dúvida que não tem um dedinho tecnológico em cima disso. Até mesmo hoje, tem matérias, se vocês derem um Google aí, que tem os chips orgânicos agora, que eles colocam como se fosse, eles reproduzem o próprio chip. Eles mostrando no microscópio o comportamento deles. Teve um que fez um joguinho para mostrar que eles se reproduzem, eles fazem. Eu vejo que é o próximo passo da nossa existência. O computador orgânico, ele já existe. Então, Ele já existe. então, é uma situação que é um pulo. É que para nós chega tudo depois, né? Mas existem computadores extremamente sofisticados que na mão de pessoas que não têm uma cabeça boa é um desastre. Nossa Senhora. Enfim, nós temos tudo para acertar e temos tudo para repetir de ano, como repetimos em capela. Então a Sou o questão maior repetente. é o seguinte: nós temos o direito de fazer escolhas agora quando acabar a transição. Uhum. O pessoal da Lemúria já está preparada para receber quantos escolherem morar com eles. Uhum. Porque você vai ter as condições que eles já têm quando terminar a transição. Você estará na quinta dimensão, eles estão na quinta dimensão, e você poderá ser escolhido Uhum. ou pedir para morar com eles, porque na época, no momento crítico do planeta, eles estarão sobre a Terra nos ajudando. Verdade. Como lidar com a dificuldade naquele momento. Então, existe embaixo de Goiás uma cidade atlântica, cerca de 8 milhões de pessoas. Aí já estamos indo para a camada abaixo, né? Os 32 quilômetros de profundidade. Haja profundidade, hein? Haja profundidade. Eles têm hospitais já preparados a questão de 300, 400 metros de profundidade. Aí já é mais rasinho, né? Na hora do vamos ver, eles têm naves, por exemplo, eles têm 3 tipos de nave. Tem a nave prateada, que tem de 10 a 12 metros de diâmetro, ele faz patrulhamento na Terra. Aparece alguns vídeos que hoje tem uma situação que tá falando da IA, tem coisa que também não tá ajudando, né? Antes, com o avanço da tecnologia, todo mundo tem uma câmera em mãos, né? Mas já aparece vários vídeos de disco voador, de naves. E agora todo motivo fala que é feito por IA. Né? A maior desculpa para mascarar é IA. 90% é. Então. Aí, o que acontece? Mas já aparece vídeos também que foram compartilhados, feitos, que sai nave da água, só, depois desce. Sim. E não respinga nada, o negócio faz certinho, não faz barulho, não faz nada, né? Então, a frota prateada, o papel dela é supervisionar a Terra. Uhum. Não fora da atmosfera. É só Ela supervisiona. no planeta. Vamos imaginar que existe uma abóbora envolvendo a Terra. Uhum. Então eles ficam
dentro desse espaço, supervisionando todos os acontecimentos. Tem a nave ametista, que eles chamam, é da cor da ametista mesmo. Uhum. Essa é uma nave hospitalar. Ela está ligada à colônia a colônia da Frota Estelar, caramba, que faz resgates assim, onde há guerra, resgata os espíritos que precisam de tratamento, eles levam, né? Esqueci o nome. Essa nave é totalmente hospitalar. E tem uma nave de autodefesa, essa tem armas paralisantes. Não destrói, paralisa. E eles estão prontos para o que a Terra precisar. Isso. Então é sinal que é do nosso se time. você, depois da transição, quiser ir viver na intraterra, eu já disse para os irmãos que eu quero ir para Lemúria. Lá todo mundo tem casa, todo mundo come, é tudo orgânico, Olha só. é tudo plantado na água, desenvolvido na água. Sabe aquela alface que desenvolve na água? Tem um nome específico. Hidro, alguma coisa. Isso. A 50 quilômetros de profundidade, eles têm todos os tipos de animais que você pode imaginar que já passaram pela Terra. Olha. Às vezes você vê um tipo de animal que está quase em extinção, não é só porque o ser humano mata por prazer, é porque os animais pedem para não ficar mais na superfície. Aí eles vêm, resgatam e levam lá para baixo. A Maria Ângela falou, hidropônica, isso mesmo. Isso. Eles têm lá seres ainda da época antiguíssima, dinossauro, essas coisas, eles têm. Porque um dia, quando a Terra virar um paraíso, isso tudo vai vir à tona, vai vir para a superfície. E será, digamos, um modelo. A Terra começou sendo um laboratório de pesquisa e vai acabar se tornando um modelo para as outras galáxias, né? Então, a partir de 2030, a Terra está totalmente livre de qualquer tipo de reencarnação. Você pode reencarnar se você quiser? Pode. Mas você vai ter que dizer por que motivo você quer reencarnar e o que você pretende fazer. Agora vai inverter. Você entendeu? Por que você quer voltar? Não, por quê? Esqueci minha carteira. Tá bom. Então volta lá. Porque só vai reencarnar seres de outras galáxias mais evoluídos. Esses já estão, a cada 3, 4 meses, vem uma leva de 5, 10 mil crianças que nascem de galáxias elevadas. Isso aí não precisa nem ser de muito, é uma matemática simples. Sim. A humanidade tinha uma população de quantos, né? No começo, hoje está bilhões, então está em torno de 8 bilhões, não é isso? Desses 8 bilhões, vai ficar 15% só. Aí vai todo mundo embora. Vai todo mundo ser levado. Então, nós temos que fazer por merecer ficar entre os 15%. Então a gente tem que ficar. Eu tava querendo ir embora. Não quero ir embora, não. Pô, eu quero ir embora, Eu velho. quero Pode me levar curtir a embora. transição, meu irmão. Olha, Nem que Deus me dê. eu tenho até uma particularidade que não deve. Não vou falar. Deixa pra lá. Nem que eu tenha que andar de patinete e uma varinha. Me leva embora, eu quero ir embora. Eu não quero, não. Eu Que o quero senhor ver a quer ficar? transição. Então tem que. Então Vamos sabe que ter um que dia. chegar num acordo. Então vou ter que ensinar o senhor a ficar cuidando da live do lar aqui. E ó, eu vou nessa. Eu te convenço a ficar. Então tá bom. Veja que a gente já falou da superfície, porque nós somos muito superficiais no autoconhecimento próprio. Por isso temos que morar na superfície. Porque nós não temos características nenhuma que nos permita viver intraterrena. Primeiro pela pressão, pelo calor, Sim. pela falta de oxigênio. Tudo. É um outro clima. É um clima próprio para aqueles de quinta dimensão. E eles manipulam, a nível mental, o clima que eles querem. Então, na verdade, se existe um céu na Terra, Lemúria é uma delas. O Brasil é o país que mais tem cidade intraterrena. Embaixo da cidade de São Paulo tem uma cidade enorme. É onde é feito os discos voadores da Lemúria. Então, já vi uma matéria, vai virar piada.
Já vi a matéria que a Embraer está faturando muito. Então, Talvez eles estejam dando uma mãozinha para tá eles, dando uma né? mãozinha ali, É. que eu vi os aeronaves está sendo muito vendida de Então, transporte militar. e para fechar essa ideia dos três níveis, você vai para onde? Você vai para onde você quiser. Então, no processo de partida reencarnatória, você escolhe como se Não, fosse viajar ou não. você não vai escolher na hora de ir, você vai escolher durante a tua estadia aqui. A tua Hum. prática diária, como pessoa humanoide, Hum. definirá a tua Através das suas frequência. atitudes, Isso, tudo para onde você vai. para onde você vai. Você Faz pode até sentido. ir para um local especial que já está preparado para aqueles que poderão reencarnar após a Não, transição. faz sentido. Mas aí não vai ser como foi dessa vez. Dessa vez eles convenceram a gente. Eu fui enganado. É. Eu não deveria estar aqui. Aí eles vão te perguntar: escuta, o que você quer fazer na Terra? Você quer fazer alguma coisa que você sempre quis fazer e não conseguiu? Isso vai ser bom para a coletividade da Terra? É, a intenção tua é criar situações para toda a coletividade e tal. Então eles vão fazer uma checagem no teu protocolo de existência. E eles vão lá descobrir que você é uma pessoa séria, uma pessoa que realmente cumpre o que promete e tal. Então tá, você já está na fila para reencarnar. Aí eles vão te perguntar: aonde você quer reencarnar? Em que família e por quê? Entendi. Oh, parece um visto para os Estados Unidos. Então, hoje você reencarna naqueles espíritos mais próximos que você conviveu na outra existência passada. Uhum. Isso Chico Para Xavier que, falou. através dessa Aliás, linha evolutiva, você possa chegar num nível uhum. que você possa escolher. Então, aí você, entre tantos exemplos que eles vão dar, mostrar para você, você vai escolher a família mais próxima dos seus sonhos. Uhum. Aqueles que podem te ajudar a transformar o teu projeto em realidade. Aí você reencarna naquela família. Então já é um outro processo reencarnatório. Você não é obrigado, você é que está querendo vir É uma escolha. prestar um trabalho à coletividade. Uhum. É claro que com isso você vai ganhar bônus de evolução, evidentemente, podendo ir até fazer escolha para ir a outros planetas. Isso é bem esclarecedor, até mesmo do que começamos conversando na live, né? Sobre o medo, sobre a situação, sobre o amor, porque todos têm que fazer a diferença nessa existência. Agora. Agora, o que cada um está fazendo? O que você está fazendo diferente? Então, O que você está fazendo diferente para em busca do amor? Ah, eu tô no Tinder, tentando namorar. Não, isso não é esse tipo de amor que eu tô falando. É uma parte do amor próprio, o amor incondicional, o amor que ao próximo. sim. Até mesmo no Largo Bataiana, eu entendo que ser voluntário, estar lá atendendo, é um ato de amor. Não tenha dúvida. É um ato de amor ao próximo. Se não for para ser, melhor que não Entendeu? esteja. Né? Você fala, eu só vou porque eu vou. Não, não é assim. Né? Tem que. Quando alguém chega para mim e diz: Ricardo, eu quero ser voluntário. Eu falei: senta aí. Por que você quer ser voluntário? Não, que eu tenho facilidade, eu estudei reiki, estudei isso, estudei aquilo e tal. Tá, legal, parabéns. Mas para que você quer ser voluntário? Tem que ter um motivo. Você quer servir porque alguém falou para você que servindo você vai evoluir, é isso? É por causa disso? Alguém disse que você é médio e então você quer uma oportunidade para desenvolver a tua mediunidade? É isso? Então, antes de eu dar a resposta para você, eu vou te dizer o seguinte: você não é obrigado a ser médium. Ixi, vai vir outro corte que vai dar mais de 1000 views. Igual. Você não é obrigado a trabalhar numa casa espírita. Vai ter outro corte que vai dar mais de 1000 views. Ixi, vai estourar. Mas se você decidir ser voluntário, faça isso por amor. É verdade. Não, eu sinto que eu tenho muito a dar. Eu falei: ótimo, pode começar hoje. Porque Ó, muita gente vai lá e diz: eu fui em tal lugar, me disseram que eu sou médio, mas não me deixaram entrar porque eu tinha que fazer um curso de tantos anos. Pô, com a minha idade que eu tenho, se eu vou esperar 2, 3 anos para fazer um curso para entrar,
vou perder meu tempo. Não, aqui você só precisa de uma coisa. Você sabe fazer alguma coisa? Sabe fazer um curativo? Sabe usar uma vassoura? Sabe? E tem algumas perguntas. Por que usar vassoura? Ai, Não, ai, sobrou para mim. aqui se eu precisar de Não foi você desse jeito que aconteceu comigo, não. Foi escalado. com uma vassoura na mão, eu vou pedir para você. Eu deveria ter ido com a vassoura. Eu deveria, naquela vez, eu deveria ter ido com a vassoura. Pelo menos eu estava escalado para a vassoura, É, né? Burro. Não me toquei, deveria ter ido com a mas vassoura. escolhas são escolhas, né? Então, gente, nós não temos tempos a perder, nós temos que começar a correr quanto tempo. Mas correr é um sentido, digamos, genérico, né? Usar o tempo que você tem para fazer o bem, porque fazer o bem faz bem e é bom. É evidente, assim, a situação de fazer bem ao próximo, de uma forma incondicional, como posso dizer, é claro que encaixa um ato de amor, mas eu vejo que a caridade de você fazer bem ao próximo, tem uma sensação que eu posso falar e eu acredito que muitos vão confirmar isso. Parece que você ganha o dia. É um prazer, é Parece, alegria. parece que você ganha o dia, é diferente. É diferente, É, você fazer diferença na vida de alguém num dia. Se chegar alguém que não tá legal, às vezes a pessoa fala, ai, eu vou doar um dinheiro pro lar do idoso, eu vou levar. Tudo bem, tudo em prol para ajudar, tudo bem. Mas você pegar, mesmo sem condições financeiras, qualquer outra situação, você dar atenção, porque tem gente que precifica a situação. sim, Mas eu vejo que tem algo que não tem preço, que é de grande valor, é o teu tempo. Então você pega o seu tempo, dedica para aquela pessoa exatamente. para dar algumas palavras, para dar um acolhimento. Poxa, não custa nada. A palavra Muda. mágica é acolher. Boa, boa. Entendeu? As pessoas hoje estão carentes disso. Eu percebo quando eu converso com eles lá, às vezes, tanto homem como mulher, às vezes não tem tempo de conversar. Mulher trabalha, o marido trabalha, os filhos vêm da escola, o filho mais velho cuida dos menores. E chega de noite, está todo mundo cansado, todo mundo quer comer e dormir. Então, às vezes, passa uma existência sim, praticamente vazia. Não houve aquele calor humano, aquela coisa do pegar, do toque, do abraço, né? Uma vez eu dei um abraço na senhora, tem uns 70 e poucos anos. Ela foi fazer terapia, eu cumprimentei, falei, posso dar um abraço na senhora? Ela ficou assim, a senhora entendeu o que eu disse? Eu posso dar um abraço? Aí eu abracei ela com carinho, Olha que como se fosse a legal. minha mãe. Olha que legal. Ela, Nossa, ela desandou a chorar e até eu me também, arrepia. rapaz. Então. Puta, Isso ela arrepia. chorava e eu chorava por vê-la chorando, né? Não, tem situações que. Aí eu perguntei, por que você está chorando? Você, eu é que pergunto por que você está chorando. Falou, faz muito tempo que eu não sei o que é isso. E a Tá minha vendo? família é grande. Então você vê que um simples abraço vale mais do que uma terapia, né? O calor humano, aquela coisa que você faz com respeito, com carinho, com atenção, né? Então, o acolhimento é a coisa mais importante. A pessoa passou pela porta de entrada, o acolhimento é a coisa básica. Ainda quem trabalha lá na frente precisa ser um pouquinho burilado. Que Porque é isso? Burilado. burilada Polido. polida, Ah, dá um lustre, né? ah, Para conversar com calma, sim, sim. né? O pessoal Não vai na precisa, chibata, né? não precisa gritar. Né? Já chamei teu número 4 vezes. Ô, louco, meu. Você não viu? Vai Que a perder o pessoa faz sobrinho. assim, É porque não escuta. Aí eu saio assim na porta e falo, qual é o problema? Eu chamei 4 vezes aquela pessoa, ela não viu. Tudo bem, você sabe que é ela? Sabe? Vai lá, pega na mão dela, traz pra cá. Nossa, nossa. Falei, ao invés de você estar reclamando aqui, vai lá, pega na mão dela, traz pra cá. Simples, simples. Então, essas coisas que são simples, que se torna difícil quando a gente não se liga, sabe, não cai a ficha. É aquela situação da gente se colocar no lugar das pessoas. Pô, você gostaria de Exatamente receber isso. grito? Você gostaria de falar, eu fui lá, né? Trata as pessoas da forma que você gostaria que fosse tratado, né? Ó, Exatamente. tem até uma pergunta aqui, eu vou fazer um gancho dessa pergunta. Mandaram essa pergunta aqui, ó, no,
no WhatsApp da Live do Lar. Eu vejo assim, antes do mestre responder essa pergunta, se você está mandando mensagem pelo WhatsApp da Live do Lar, na live, é sinal que você está num link no WhatsApp. Pô, ajuda a gente. Entra na Live do Lar no YouTube, no chat, para participar. Talvez você não está inscrito. Talvez você não deixou um like. O YouTube ele vai identificar que tem crescimento, que o canal tem informação que vai levar para mais pessoas, se você tiver no YouTube, tá? E se você não deixou o like, todos que estão na live não deixou o like, deixa o like agora, não perde não, tá? Não tá inscrito? Se inscreve. Ó, eu vou responder aqui, peraí. É o Edgar de São Paulo. O Edgar falou assim, no caso das pessoas quererem desenvolver a mediunidade e aqueles médiuns que cobram. Eu vou tentar Eu entendi. colocar o que ele passou. Tem Entendi. uns que, Tem assim, lugares que tem cobram. lugares que cobram um trabalho, Sim. né? Um trabalho digno, um trabalho de amor não tem preço. Uhum, A gente faz por amor. uhum, Uma vez que a gente faz por amor, isso tem um valor simbólico que é o crescimento do amor que você pratica. uhum. Aqueles que cobram só estão fazendo uso do dinheiro, nada mais do que isso. Nesse caso, A mediunidade não tem sentido para essas pessoas, a não ser ganhar dinheiro. eu já vi situações de pessoas que tinham, assim, tinha uma boa anteninha, vamos falar. Pessoa que fazia leitura, vamos pegar tarólogo, taróloga, não vou associar as pessoas, que tinha uma boa anteninha, uma boa captação que fazia previsões Tem certeiras. pessoas boas. Previsões certeiras. De repente subiu para a cabeça, parece que perdeu os poderes. Parece que o negócio fez, e começou a dar tudo errado. Também não estou julgando ninguém, não estou falando nada, estou passando uma pergunta que está no chat, que está aqui no WhatsApp, tá? A mediunidade. Eu não vejo nada de errado em relação a isso. Porém, eu vejo quando você está numa ação voluntária, jamais você vai cobrar. Sim, a mediunidade, quando você usa a mediunidade para adquirir valores, Uhum, é o mesmo que andar como um caranguejo para trás. Você pode ficar com os bolsos cheios de dinheiro, uhum. porém, não vai ser suficiente para pagar todas as doenças e problemas que você vai ter. Tem situações que É a lei da ação e reação. eu vejo assim, por exemplo, lá no Largo Bataiano, vamos pegar de acordo com a nossa realidade. No Largo Bataiana, todos são voluntários lá. Tem diversos tratamentos. Se você nunca foi no Largo Bataiana, será muito bem-vindo. Tem vários tratamentos. Vamos pegar um deles. Vamos pegar o Altair, apometria, né? Uhum. Apometria. Se eu estiver errado, corrige. Aí o Altair está fazendo um tratamento de apometria. Aí ele é terapeuta. Ele lá está numa ação voluntária no Largo Bataiana. A pessoa vai lá e é atendida e é acolhida. Aí ele trabalha com apometria na clínica dele. Ele está na clínica dele atuando profissionalmente na apometria. Sim. Então a pessoa que o procura, ele está exercendo a função dele, profissional dele, em relação a isso. Quando ele está no ato voluntário, ele não cobra. Então seria mais ou menos isso, Sim. né? Precisa separar as estações. É isso que eu estou tentando pegar exemplo, e encaixar isso. Eu tenho o Instituto. Certo. Eu fundei o Instituto Rama Chaim Uhum. em 1998. É que às vezes as pessoas misturam, acho que por ser ação voluntária no Largo Bataiana, Tem que ser de graça. tem que ser de graça a tudo, não. A questão não está no cobrar, Uhum. mas no local que você vai fazer. Dentro de uma casa espírita ou espiritualista, é um lugar santo, é um lugar divino. Uhum. Os espíritos estão lá para ajudar não só aqueles que estão lá precisando de ajuda, mas a nós mesmos. Uhum. Isso é uma coisa. Isso. Agora, se a pessoa quer fazer, por exemplo, a acupuntura, que é o meu trabalho, Uhum. e quer fazer comigo, ela vai procurar na minha clínica, porque lá no lar nós não fazemos acupuntura. Fazíamos Perfeito. até, mas fazíamos de graça a acupuntura no lar. Mas ninguém ajudava a comprar agulha. Chegou uma hora que nós tivemos que parar, porque Sim, se a gente não cobra um centavo, a agulha é cara, sim. não é? Não, Por exemplo, tudo no lar é uma ação voluntária, mas... uma tem- cartela daqueles coisas de aurículo Uhum. custa R$ 15. Pega quantas pessoas são atendidas. Então, É gente pra caramba. atende cento e poucas pessoas, é um valor significativo. Bem significativo. E a gente não cobra. Uhum. Porém, na minha área terapêutica é outra história. Uhum. Lá é o meu local de trabalho.
Eu sou um profissional reconhecido pelo sindicato, tenho registro na prefeitura. Então lá eu cobro, claro que eu não cobro exorbitante, porque agora já se você cobrar Aqui é uma situação aqui, eu complicada. vou te contar, meu Aqui é irmão. difícil. Aqui é difícil. Aqui é difícil. Nossa, Então eu tento ser justo naquilo que eu cobro. sim, E graças a Deus eu criei meus filhos, formei meus filhos, eu e minha esposa, graças a Deus. fazendo terapia. Isso, Nunca faltou trabalho. graças a Porque Deus. a gente sempre agiu com dignidade em relação às pessoas, a gente sempre separou bem o que é o lar e o que é o instituto, né? Muitas vezes as pessoas falam, "Pô, você é um tremendo cara de pau, se lá no lar você faz de graça e no instituto você cobra?" Eu falei, é claro, Aqui é o meu trabalho. é meu trabalho, filho. Aqui é o meu trabalho. Lá eu sou voluntário. É, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É isso que eu acho que eu quis expressar exatamente isso. Não sei se eu expressei muito bem. É quando eu coloquei aqui, até de acordo com o comentário do Edgar de São Paulo aqui, é para fazer uma equalização disso, de pessoas que cobram. Então, tem gente que presta serviço disso. Sim, Então, se ela presta serviço disso e você está procurando, é evidente que é pago. E, assim, neste mundo, nesta existência, assim, nós falamos do abraço, é claro, né? Eu adoraria fazer isso. Chegou uma conta de luz, eu posso pagar com abraço, né? A gente poderia fazer isso, mas não, né? Tem situações. E no caso, quando falo em local, como o mestre disse, o local certo que você exerce numa ação voluntária. exatamente. Ó, tem comentários aqui. A Raifa falou a verdade. Fazer o bem é uma alegria infinita. A Raifa chegou. E aí? Maravilha, Raifa. Ó, Mariângela. Existe ou existiu um projeto, experimento de abraço a prematuros, né? Crianças abraçadas se desenvolviam mais e melhor do que as não abraçadas. É, tem uma casa espírita em Uberaba, Uhum, do Tadeu. O Tadeu, ele nos fins de semana atende a romaria de ônibus que vai para lá. uhum, Vai 4, 5 mil pessoas. Ele leva, ele tem um hospital lá. uhum. O hospital que ele tem lá tem UTI que em Uberaba não tem. Aí. Então, o que que ele faz? Ele começou numa casinha de barro, barro batida. A mãe dele era professora, ele ficava sozinho, era filho único, ficava em casa, a mãe ia trabalhar, aí voltava, e ele foi aprendendo tudo com a mãe. A mãe Uhum, era espírita, ele foi lendo os livros espíritas e ele foi crescendo dentro daquele conceito de religiosidade. uhum. Hoje, essa casinha está na praça, no meio da área onde está o hospital. Olha que legal. Essa casinha onde ele morava com a mãe. Uhum, O trabalho dele, o salão dele caber umas 1.000 pessoas ou mais. Ele faz a oração dele, aí ele tem uma turma de músicos que canta as músicas sacras, que emociona muito por causa do eco, né? Faz eco. ah, lá no Cubataiana é igual, você não tem outro que grita aí, ô! Então, Então, depois ele vai para a terapia do abraço. olha que legal. Então ele fica lá na frente, a gente faz fila indiana Uhum, e você passa, dá um abraço nele, ele dá um abraço em você. Se você precisa de remédio, ele diz: passa na farmácia e passa, pega o remédio e tal. Ele tem farmácia lá, eles fazem uhum. remédio. Aí eu fui na farmácia, o Tadeu falou para dar esse remédio. Toma, tchau. Como ele conseguiu fazer aquilo? Ele tem um hospital psiquiátrico lá dentro, ele cuida de idosos. Isso é muito bom. É uma coisa assim fantástica. Como ele conseguiu isso? Eu fui, enquanto eu não achei a fonte, Uhum, porque você vê, aquela obra toda é muito dinheiro para fazer. sim. E eu queria saber a fonte, como ele chegou. Uhum, Ainda no tempo da casinha de barro, existia várias pedreiras lá e todas as pedreiras eram do mesmo dono. uhum, O cara era riquíssimo. A filha já tinha passado por todos os médicos tinham desenganado. Aí disseram que o Tadeu atendia na casinha assim, assim, em tal lugar. Aí parou aquele carro na frente da casa dele, ele até se assustou, né? Aí trouxeram a menina. Eu sou fulano de tal. A minha filha, os médicos desenganaram. Eu gostaria de saber, na sua visão, se isso procede ou há
oportunidade, Uhum. ou ela tem uma chance de viver. Aí ele ficou olhando sério para a pessoa assim, falou assim, olha, eu não sou médico, eu não curo ninguém, mas posso fazer uma oração para ela. Que Aí maravilhoso. deitou ela na cama dele, pediu que as pessoas sentassem, ele se ajoelhou ao lado dela e fez uma oração. Uma oração bem comprida. Uhum. Eu acho, para mim, eu acho que ele estava recebendo isso da espiritualidade, Uhum. porque o ambiente, quem conta, diz que ficou um ambiente de um azul clarinho, sabe, diferente, como se houvesse uma influência externa, né? Uhum. Aí terminou, ele sentou na cadeira e falou, olha, só precisa trazê-la 15 vezes aqui. Só tem condições? Tenho, eu alugo uma casa aqui na cidade, perto perto das águas termais lá. Uhum. Ele alugou uma casa, deixou um motorista e a governanta tomando conta da filha. E 2 vezes por semana levaram, até formar as 15 vezes. Aí nesse dia o pai veio. O que você acha dela? Sim, você pode levar ela agora para o médico, que o médico vai achar o que ela tem e vai curar ela. Caramba. Porque até então os médicos não achavam que tinha. E aqueles que acreditavam que tinha achado, Uhum. tinha, assim, sei lá, não tem o que fazer. Fez como um descarte, né? Aí foi, procurou um especialista, ele até falou que tipo de especialista deveria ser, Uhum. que ela tinha uma falha de uma das vértebras e não saía nos exames. Uhum. E a perna praticamente ficava meia bamba, né? Não Uhum. tinha controle. E foi no especialista, a menina quando veio visitar ele veio andando. Esse pai da criança, ele prometeu para ele que enquanto ele vivesse, ele ajudaria ele a montar o hospital. Olha que espetáculo. Até hoje, ele é vivo ainda, ele continua ajudando. Olha que legal. Tinha que passar por ele? Tinha que passar por ele. Uhum. É a mão de Deus que encaminha as coisas. Por quê? Tantos médios bons tinha que ser o Tadeu, que a única coisa que sabe fazer é orar. Tinha que ser. Mas é o poder da Mas oração, né? é o propósito. O senhor falou de uma situação. Ó, tem até comentários aqui que eu vou dar sequência, mas quando falou da sensação que você sentia lá, né? Eu vou confessar que a primeira vez, e olha que eu já frequentei vários lugares, e nunca me adaptei em nenhum, até ser recrutado. Aí, primeira vez, eu não esqueço, a primeira vez que eu entrei no Rubataiana, que a primeira vez, é claro, hoje todo mundo entra e está acostumado, mas eu senti uma energia fortíssima, fortíssima, fortíssima. Quem estava comigo, que era o Fernando Santos, que ele estava para ser atendido, eu falei, cara, aqui é energia muito forte. Aí, batata. Ó, deixa eu pegar os comentários aqui. Ó, que eu tava parado aqui, o Júnior falou assim, ó, tem uma famosa cobrando R$ 500 a consulta. Aí tá o Zé Luiz fez um comentário. Ó, em resumo, penso que no lar voluntariado ou qualquer outra casa não se deva cobrar, pois o próprio nome diz trabalho voluntário. Perfeito. No seu consultório, ele deve cobrar, pois assim valoriza o seu trabalho. Perfeito. Maravilhoso, Zé Luiz. Perfeito. É impressionante, ó, ele colocou aqui, ó, ou até mesmo não cobrar o seu consultório, dependendo de seu entendimento, a doação a paciente, por exemplo, uma pessoa de poucas condições. E aí é a sua forma de trabalhar e se doar mesmo no seu trabalho também. 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 Tá inspirado, hein, meu? Tá ótimo, né? Gostei, muito bom. A galera interagindo dessa forma assim dá mais vida à live. Vocês, dessa maneira, nesse encaixe, dá vida no negócio. É live, live, live. E até mesmo, mestre, quando o senhor falou, eu posso até dar um spoiler. Mestre, ele sabia mais ou menos por cima. Daqui a pouco está lançando o site da Live do Lar. E esse site vai ser uma conexão não somente da Live do Lar aqui no YouTube, como na Rubataiana. Lá vai ter a parte dos cursos, vai ter a parte dos materiais, equipamentos, a lanterna de cromoterapia, o input, teremos canecas, teremos camiseta, todos os valores vão ajudar o Lar Rubataiana. Então já temos um projeto que já está crescendo muito, que é a Live do Lar. Ah, e na semana passada
Eu falei que estávamos quase 6 mil inscritos, né? Agora já estamos com 6 mil, a última vez que eu vi, 6.140. Olha, mais 140 pessoas inscritas. Gratidão, já passamos a 6K, hein? Tá subindo, hein? Quero ver onde, se for de uma forma presencial, onde a gente vai colocar 6 mil pessoas. É verdade. É gente pra caramba. Gratidão, gente, gratidão. Então, em breve vamos lançar o site. Fica ligado que vai ser muito legal. E também durante as lives vamos fazer sorteios. Sorteios, é claro, que é a quem mais participar, quem mais contribuir com a live do lar, estará participando do sorteio de camisetas, de canecas, de curso, tudo que a gente oferecer de melhor, né? Mestre, também tem uma outra situação que ficou na pauta. Falamos dos intraterrenos, falamos dos seres humaninhos aqui na superfície e acima. Acima. Falamos da espiritualidade também, né? É. Falamos, agora tem que colocar acima, Acima. dos O extraterrestres. que as pessoas acreditam Uhum, é aquilo que o Chico pôs nos livros, né? uhum, Não poderia ser diferente. Em 1932, perfeito. ele pegar e dizer que a colônia Nosso Lar não está sentado em cima da Terra, e sim é uma nave Uhum, enorme. Se o Chico dissesse que Nosso Lar hum. era uma grande nave-mãe, prendia o Chico no sanatório de Uberaba. Eu acho que foi tudo certinho, porque o Brasil é meio solto, né? Então, ele escreveu aquilo que a consciência dele achou melhor, Sim. né? Ele não disse como era, a não ser descrever, né? Até tem desenhos a respeito de como é, mas na verdade todas as colônias são naves. Não existe uma colônia aqui, outra ali, outra ali. Em resumo, tá tudo ligado. São naves que estão interligadas, são verdadeiras. Quando Por fala exemplo, colônias, é como se fosse Alvorada Nova, que fica aqui no litoral paulista, Uhum, ela pega toda a frente do litoral paulista e avança 80 quilômetros para lá, uhum. para o interior. Então imagina quanto tem o litoral paulista Nossa, e multiplica por 80 quilômetros. É uma muita coisa coisa. monstruosa. Gigantesco. E como essas naves se sustentam lá em cima? Eles têm tudo lá, eles plantam lá dentro. Tem tudo. Eles têm Até tudo. mesmo quando falava do Nosso Lar, filme Nosso Lar, tudo. Se você for ver, até no filme, se você olhar direitinho, assim, ó, é uma nave. E assim, e também tem uma outra situação, né? Até os fatores, quando quem lê o livro no Nosso Lar, falava em TV de LED, putz, quem que sabia que ia ter LED? Ainda TV de LED. Sim. É um negócio que se fala, eu não acredito. Pô, então pega um livro antigo, Nosso Lar, leia lá. Sim, até o André Luiz foi tentar sentar no computador, ele nunca tinha visto aquilo lá, né? Então, é que tem acesso a várias tecnologias do passado, presente e futuro, né? Ó, Aí ele preferiu escrever à mão mesmo. então, qualquer um, né? Dependendo. Olha aqui, ó. A Renata falou assim, ó. O senhor Ricardo é realmente um ser de luz, com um coração enorme, pois ele cede o espaço onde o lar está e ele não cobra nada pelos atendimentos lá na Rubataena. Palminha, perfeito. Renata, fora a conta de água, luz e outros gastos que temos lá, dando risada. É verdade. E a reforma. E o rojão da reforma. E segunda-feira vão começar. Uou, isso tem que ser compartilhado. Segunda-feira a gente volta. Aí vamos descobrir onde está a Jaqueline. Que demais. Então, em resumo, os extraterrestres, até o processo reencarnatório, Os extraterrestres, todos nós. eles são de 7ª a 10ª dimensão, os que estão aqui próximo da Terra. Uhum, Eles, pouquíssimos deles aparecem. Uma delas, que é a Nova Jerusalém, que está sob comando de Sananda, que é Jesus, uhum. em breve ela vai descer e ele vai apresentar 54 raças. Eu lembro que o senhor falou sobre isso. E 54 raças é espécie pra caramba. As que estão mais ligadas ao planeta Terra. Uhum. Tem o homem-formiga, Olha aí. tem o jeito de um louva-a-Deus, Uhum. muito espiritualizado Olha só. também, né? Está louvo a Deus, né? E ele cada um ele vai apresentar. O pessoal acha que vai ficar lá, apertar a mão dele. Não. Ele vai ficar numa certa altura, Distância. Uhum. com campo eletromagnético de proteção. Não tem dúvida. Eles ficam olhando pra gente pensando que a gente é índio.
Vai jogar flechinha, né? Não, é evidente. Qualquer um faria isso. E depois da apresentação, eles vão ficar numa posição no céu que de qualquer lugar da Terra você vai ver a nave. Ela vai ficar até terminar a transição, Olha, a Nova Jerusalém. Fantástico, né? maravilhoso isso daí. E muitos acham que a história, né, da carochinha está lendo livros de ficção demais. Não tem gente que. Não, teve dois comentários. Edilene colocou um número aqui. O que é isso? É para jogar na Mega Sena, Edilene? Ó, Marilda, eu sou eternamente grata ao seu Ricardo e os mentores espirituais do Lar Rubataiana. Em 2018, eu pedi ajuda e proteção para fazer minha cirurgia. Estou curada. Uau! Sou eternamente grata. Maravilhoso. Depoimento. É isso que já fizemos a sacada, né? Eu acho que por isso que a Jaqueline está foragida, né? Que nós faremos algo diferente na live do lar depois que a gente sequestrar a Jaqueline. Que a gente está fazendo tentativas de sequestro, mas a gente não está conseguindo, né? É, Mas uma hora dá, uma hora vinga, sim, vem né? amarrada, mas Aí vamos vem. precisar da ajuda de vocês para a gente fazer uma operação sequestro, né? A live do lar. Nossa, mas fala sobre espiritualidade e sequestro, né? Somos extraterrestres, estamos sequestrando os seres humanos, né? Para fazer depoimento de coisas positivas, né? Deixando as brincadeiras à parte. Maravilhosa live. Nossa, tá demais. É gostoso demais quando a gente começa a esclarecer, começa a interagir. Isso daí, esse tema, por mais que o título fosse extenso, a gente pegou camada por camada, né? Para colocar ponto a ponto. Olha, maravilhoso. Mestre, quer incluir mais conteúdo? O que o senhor quer falar mais? Eu gostaria de, na próxima quinta, dar prosseguimento às essas apostilas, porque aqui tem a formação de tudo que eu resumi hoje, Perfeito. que é para eles lerem, ponderarem, Uhum. né, estudarem, ponderarem. O que achar que não passa, deixa para ler depois. Perfeito. Porque às vezes a gente lê coisas que a nossa consciência não aceita, né? Mas quando eu ganho um livro, que eu olho o livro e o assunto na hora não me interessa, eu não jogo fora e nem dou para ninguém, eu guardo. Porque eu sei que qualquer hora eu vou encontrar ele lá e eu vou precisar dele. Isso aconteceu quando eu ganhei três livros que fala dos intraterrenos, oxe, deu um branco aqui, de Antártida e Lemúria, Uhum. o sacerdote e a dama, né? Eu tinha lido algumas coisas sobre Lemúria e algumas coisas sobre o sacerdote e a dama. Eu falei, puxa vida, tem tanta coisa boa aí e a gente não consegue, né? Quando saiu a edição, saiu muito caro. Porque esse livro foi escrito, canalizado por acho que foi uma uruguaia, Uhum. peruana, e uma brasileira pegou os direitos para traduzir ao português. E eu falei, poxa vida, está muito caro. E um belo dia eu estou pesquisando sobre radiestesia, eu falei, eu preciso fazer algumas apostilas de radiestesia para a gente qualquer hora. E não é que eu encontro os três livros em PDF. Hoje tá assim, né? Hoje tá na Aí, palma da mão. aí eu baixei eles, né? Uhum. Estou estudando eles e estou resumindo, porque tem muita coisa boa, espiritualista para ensinar. E estará no curso. Esse conteúdo vai estar no curso? Eu vou fazer um curso sobre isso. Então, já fica antenado, gente. Fica antenado. Porque é muito didático. Perfeito. Quanto mais informação, até a parte de estudo, melhor, né? Porque hoje, quanto mais a gente falar uma linguagem simples e mais atual, facilita as pessoas assimilarem, fazerem as mudanças e tudo mais, né? Perfeito. Então, você ficou com as três, né? Fiquei. Já deve ter mandado para eles. Eu já vou mandar. Vai mandar. Essa semana ainda não mandei, que nós teremos a comunidade da Live do Lar lá Sim. na Hotmart. Em seguida, a gente tem uma parte que estamos lançando agora, que é a parte da Live do Lar Estudos. Então, você vai receber a apostila lá na Hotmart também. E a Sala VIP, você já recebe as informações diretas da live e tudo. E de lá, da Sala VIP, vocês vão pegar essas informações.
né? Beleza. Isso aí. Ainda tem a vibração da diretora Cida hoje. Hoje a vibração dela tá atingindo, hein? Mestre, eu vou deixar suas palavras, então, ó. Aí tem os comentários. A Renata deu risada. Ah, a patroa chegou. A Daniela falou assim: ó, volta, Jaque. Jaque, vamos fazer a operação sequência. A Jaque foi abduzida. Foi nada. Nós vamos abduzi-la. O Walter Rocha era o bus. Que aí falou da parte se eu não me engano, do nosso lar, É. né? Então, vamos lá, mestre, suas Minha palavras. gente, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de vocês nessa noite, colaborando com a nossa live, né? Que é de todos nós. E procurar colocar para frente, né? Quanto mais gente a gente conseguir subir o número de quantidade de gente, isso lá na frente vai beneficiar de uma certa forma a própria live e o lar também. Então, não custa nada vocês pegarem o vídeo que você já tem e passar para frente. Ó, a Edilene colocou 6.160. Eu falei, que número é esse? Você vai jogar na loteria? Eu fiz uma brincadeira. Ela falou 6.160 inscritos. Aí ela escreveu KKK. Isso aí. Então, Maravilhoso. É 6.160 inscritos, viu que beleza? né? Em Muito menos de bom. um ano, começando com zero, em apenas uma ideia É, de fazer uma live, o que está na mão de Deus vai seguindo né? direitinho, né? Aí ainda tem falo de haters pedagógicos. Isso. O que é os haters pedagógicos? Pessoas que estão no mesmo time, em vez de vestir a camisa do time, Viesse do outro time. fala, nossa, 6.000 inscritos. Mas vamos falar, 5.000 na época, né? Ah, não está crescendo. Ele fica comparando com canais que tem 500.000, tudo, mas não esquece que os outros canais começou também com 0 inscritos. Eu também. Aí fala, não, tem que fazer um negócio que dá um crescimento. Não, quer que eu venha o quê? De palhaço? Já tô palhaço, já venho de palhaço. Quer que a gente mude o sentido do negócio? Não, estamos fazendo de uma forma natural e está aumentando, estamos crescendo graças a todos vocês, não é? Isso, exatamente. Aí, ó, o Ju falou sempre live maravilhosa, gratidão, Deus abençoe. Amém. Isso aí. Aí, ó, gratidão, seu Ricardo, Lu, boa noite, pessoal. Tem a vibração da diretora Cida. Isso aí, mestre. Maravilhoso. Vamos colocar a vibração da diretora, senão o senhor não volta para casa, né? Não. É sempre assim, Eu né? vou dormir junto com o gato lá. Aliás, ele já dorme comigo. Ai. Gente, gratidão a todos vocês. Não deixa de compartilhar a live, deixar o like, passar essa vibração para frente. Pega um momentinho para você pegar essa vibração, deita num local mais calmo, mantém silêncio. Se a Jaqueline está sequestrada, depois manda a notícia. Andrew, procura a Jaqueline por aí, mas antes disso, faça uma vibração, né? Respirando profundamente, aquietando o corpo, a mente, tranquilizando todo o sistema. Neste momento, minha voz é sua voz, minha emoção é sua emoção. E envolvidos na luz, no amor, nós decretamos: eu sou Deus em ação, restabelece a ordem divina. Através do meu poder pessoal, eu ordeno ao meu subconsciente que desfaça e dissolva agora todos os desequilíbrios que possam ter sido instalados em meus corpos físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Retornarão ao pó de onde vieram, pois eu sou Deus em ação e meus corpos são perfeitos. Ordeno ao meu subconsciente que dissolva e desfaça agora todos os desequilíbrios instalados na minha realidade, pois eu sou Deus em ação e minha realidade é perfeita.
Desequilíbrios são ilusões criadas pelo meu ego e determino agora que meu ego não tenha poder nenhum sobre meu ser. Determino agora a minha mente subconsciente que restabeleça imediatamente a ordem divina, obedecendo aos comandos do Eu sou Deus em ação. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em minhas células, moléculas e elétrons. Ordeno que se restabeleça a ordem divina nos meus ossos, músculos e no alinhamento dos meus corpos. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em minhas veias e artérias, no meu sangue e no fluxo sanguíneo, no funcionamento do meu coração, assim como de todos os meus órgãos. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em todo o meu metabolismo físico, reorganizando hormônios, colesterol, triglicérides, líquidos e substâncias. Ordeno que se restabeleça a ordem divina dos meus pensamentos, emoções, atos e palavras, colocando-me sempre na ação correta, pensamento correto e emoção correta. Ordeno que se restabeleça a ordem divina na minha realidade, reorganizando minha prosperidade, minha família, minhas relações, meu trabalho e minha profissão. A energia do Eu sou Deus em ação flui por todos os meus corpos agora, por todos os cantos e espaços do meu ser. Sei que minha mente subconsciente obedece prontamente às minhas ordens, pois eu sou Deus em ação e aceito que assim seja. Eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, em todos os níveis e dimensões, aqui, agora e sempre. E eu agradeço e agradeço. Respirando, soltando ar, inspirando por 3 vezes, inspirando e soltando ar, permitindo que somente as vibrações da luz, do Deus que você é, permaneça em você e por você, agora e sempre.